Nós temos iniciado as reuniões da nossa igreja e iniciado os nossos cultos públicos e não queremos de maneira nenhuma assumir que o que é o Evangelho. Nós queremos ouvir da palavra de Deus o que é o Evangelho. Por isso, nós iniciamos os nossos cultos e a série inicial dessa igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos expor todo o livro de Marcos e olhando para a exposição que ele faz de quem Jesus é e da obra que ele realiza. Marcos capítulo 1, e nessa noite nós vamos considerar a partir do verso 9. Marcos capítulo 1, a partir do verso 9, a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Quais são as palavras que vêm à sua mente quando você pensa em Jesus? Eu tenho certeza que aquelas mais fundamentais e básicas vêm logo, né? Jesus é Salvador, Senhor, essas são as primeiras. Mas, normalmente, quando nós começamos a pensar em Jesus, vêm as palavras características da sua personalidade, e que a própria Bíblia expõe da personalidade de Jesus. Nós pensamos em palavras como manso, palavras como humilde, gentil, compassivo, gracioso, misericordioso, obediente, servo, cruz. E essas palavras são todas palavras que revelam quem o Senhor Jesus é, mas muitas vezes para nós associamos essas palavras e essas características com passividade e com pessoas que são simplesmente responsivas. Nós não relacionamos todas essas palavras, gentileza, humildade, mansidão, servidão, com alguém que está ativamente trabalhando e fazendo algo. É sempre alguém que é ordenado, mandado e faz. E muitas vezes, então, nós temos uma visão de Jesus de Nazaré como esse ser passivo, que simplesmente é guiado de um lado por outro pelas pessoas ou por alguém. Isso é fortalecido pela nossa tradição religiosa, que muitas vezes faz pinturas e esculturas representativas do Cristo, de Jesus de Nazaré, com aquela carinha, olhando para baixo, assim, sem esperança. Alguém completamente entregue, sem qualquer vontade própria, sem qualquer desejo próprio, sem qualquer ação própria. E aí, se você junta isso à tradição católico-romana e a sua mariologia, a sua teologia de Maria, então, com Maria, que é agora quem manda em Jesus, e fala para ele: olha, faz aí alguma coisa nesse casamento para que ele aconteça, e ela é a mediadora que vai falar: não, esse aqui você recebe, esse você não recebe. Isso vai só acrescentando essa passividade à nossa imagem do Senhor Jesus Cristo.
Mas a verdade é que Jesus é tudo menos passivo. Tudo menos passivo. Marcos vai fazer essa revelação para a gente a respeito de Jesus. Vai mostrar para a gente que Jesus é alguém completamente ativo na sua obra. Que se dispõe a trabalhar e a realizar aquilo que ele deve fazer. Nós vimos na semana passada como Marcos introduz o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando para a gente que as promessas do Antigo Testamento eram a respeito de Jesus de Nazaré, de que ele é o Cristo, né? E ele vai fazer a profecia, trazer à memória a profecia de Isaías e de Malaquias, dizendo que se referia a ele, e fazendo a conexão com a obra de João Batista, o ministério de João Batista, conectando então essas ações como prova de que Jesus de Nazaré é o Cristo. O ministério de João, as profecias do Antigo Testamento dão firmeza de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E agora Marcos volta o nosso olhar para o próprio Jesus, afirmando ações dele que nos revelam que o próprio Jesus, na sua atividade, é o Filho de Deus. E Marcos vai fazer isso contando duas histórias breves, de maneira muito resumida e direta. A primeira delas é o batismo do Senhor Jesus e a segunda, a sua tentação. Primeiro, Marcos vai falar muito brevemente que Jesus, naqueles dias em que João Batista ministrava no deserto e chamava as pessoas a se arrependerem e confessarem os seus pecados, naqueles dias, o Senhor Jesus saiu de Nazaré da Galileia e veio para ser batizado por João no Rio Jordão. É interessante porque nós temos, né, o início do ministério de Jesus no seu batismo. Nós não temos muita informação a respeito da infância de Jesus, temos pouca informação, principalmente que Lucas nos dá, a respeito da sua infância. Nós temos alguma informação, aliás, rica informação sobre o seu nascimento, pouquíssima informação sobre a sua infância e até mesmo uma informação sobre a sua adolescência ali, uma ocasião dos seus 12 anos. E depois o relato que nós temos da vida de Jesus é nesse momento em que ele parte de Nazaré e vai ao Rio Jordão para ser batizado por João. E o fato é que Jesus ativamente vai a João e quer ser batizado por João. Nós lemos o texto de Mateus, em que João, sendo aquele que reconhece Jesus de Nazaré como o Cristo, como o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João não quer batizar Jesus. Falou, não, de jeito nenhum. Eu não vou batizar você, porque não sou eu que tenho que batizar. Muito pelo contrário, eu que preciso ser batizado por você. Porque o meu batismo é com água, o seu é o batismo com o Espírito Santo. Eu é que preciso do seu batismo. Não você que precisa do meu. Mas nós vemos que Mateus vai relatar que Jesus diz, João, é necessário que se cumpra toda a justiça. É necessário que se cumpra toda a justiça. E nós vemos já então aqui, na disposição do Senhor Jesus, em realizar esse batismo de João, uma atividade de Cristo, para cumprir tudo o que é justo. O Senhor Jesus reconhece que o batismo é algo que os seus e aqueles que são pertencentes do povo de Deus devem realizar. Quem é chamado como povo do Senhor deve ser batizado. João estava chamando o povo de Deus para ser batizado.
E Jesus reconhece que essa é uma atividade que deve ser feita para a justiça. E Jesus então diz: eu vou ser batizado, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Obviamente, né, e eu não quero gastar muito tempo com isso, você se lembra que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, e aqui agora ele vai ser batizado, o que já mostra para a gente que essas coisas são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Jesus cumpriu a justiça como um judeu, mas ele cumpriu a justiça como um cristão. Foi batizado. Era necessário que ele se batizasse. E nessa ocasião em que Jesus se dispõe a João e recebe o batismo de João, nós temos uma apoteose, um evento extraordinário, onde a Trindade, de maneira peculiar e sobrenatural, se manifesta aos homens na obediência de Cristo do batismo. Os evangelistas vão relatar que naquele momento, quando o Senhor foi batizado, quando ele saiu da água, os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz veio dos céus e dizia: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Em você eu me agrado. Você é o meu filho amado. Em você eu me agrado. E o testemunho, então, que Marcos está deixando claro para a gente, e que eu quero explorar com você, principalmente o testemunho que o próprio Senhor Jesus dá na sua atividade, é reforçado agora pelo testemunho que o Pai dá de que Jesus é o Filho de Deus, e que o Espírito Santo dá de que Jesus é o Filho de Deus. A divindade plena, na sua unidade, mas também na sua triunidade pessoal, se faz presente no batismo de Jesus, na obediência ativa de Jesus, para reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Que esse é o grande ponto que Marcos vai explorar e vai mostrar para a gente, manifestar para a gente, vai revelar para a gente. Pois o Evangelho de Jesus Cristo é esse. Ele é o Filho de Deus. E o testemunho é dado, então, do Deus Trino. O próprio Cristo dá o testemunho de si mesmo, o Espírito Santo e o Pai dá testemunho. Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Olha esse agrado de Deus, Pai, em Jesus de Nazaré aqui, irmãos. Vocês precisam entender isso. É pela atividade de Cristo em obedecer aquela justiça necessária aos homens. Jesus se dispõe ativamente a obedecer e viver uma vida de retidão e justiça. E isso é fundamental. Isso é fundamental. E isso é evidente no batismo, mas fica mais evidente ainda no segundo episódio que João vai relatar para a gente. Aliás, que Marcos vai relatar para a gente, que é a tentação de Jesus. Ele vai dizer, no verso 12, que o Espírito conduziu o Senhor Jesus ao deserto, onde ele ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Meus irmãos, que coisa extraordinária é essa cena e esse cenário. E nós precisamos, para compreender a profundidade do que está acontecendo aqui, colocar isso em perspectiva. E lembrar o que a Escritura revela a respeito do homem e da condição do homem em relação ao seu Criador. Lembra que Deus criou o homem bom, perfeito, completamente perfeito. E colocou o homem num jardim para cultivar e guardar aquele jardim. E naquele jardim, o homem tinha acesso a todas as coisas boas,
árvores variadas, fontes de água. Aquilo que era ruim, que Deus observou que não era bom, que era o fato de o homem estar sozinho, Deus providenciou para ele uma auxiliadora idônea. Ou seja, o homem, no momento da sua criação, vivia num ambiente completamente propício e favorável para ele. E o Senhor deu uma ordem, dizendo: você não pode comer desta árvore, todo o resto é seu, à vontade, usufrua da criação, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Escritura vai dizer que Satanás tentou Eva. E no meio daquela fartura toda, mediante a tentação de Satanás, dizendo que Deus não era bom, Deus não era suficiente, que Deus não queria o bem deles, Eva cede ao pecado, de acordo com o relato de Moisés. Eva cede ao pecado, e ela come do fruto, e ela instiga o seu marido a também comer, e ele também come do fruto. No meio da fartura, tudo perfeito, o homem e a mulher se rebelam contra o seu Criador e negam a bondade do seu Criador. Agora, milhares de anos depois, nós temos esse homem, filho de Maria, filho de José, que saiu da Galileia, de Nazaré, foi até o Rio Jordão, se submete ao batismo, e agora é conduzido para onde? Para um jardim de fartura? Para o deserto. É conduzido para um lugar de escassez. É conduzido para um lugar onde não há nada, não há recursos, não há comida. E naquele deserto, ele fica 40 dias. 40 dias, sem comer e sem beber. E no meio dessa escassez, no meio desse deserto, dessa falta de recursos, quem aparece a Jesus de Nazaré? Aquele mesmo Satanás que apareceu a Eva. Aparece agora a Jesus. E tenta também o Senhor Jesus a negar a divindade. E ele vai tentar o Senhor Jesus na sua essência, na sua natureza divina e no seu relacionamento com Deus, mas principalmente tentar o Senhor Jesus ao negar também as palavras de Deus. Porque o Senhor tinha falado para Eva: Eva, se você comer, você vai morrer. E Satanás disse: não, você não vai morrer. E agora nós temos aqui, nesse momento da vida de Jesus, o testemunho da Trindade, o testemunho da divindade, do Espírito que vem sobre ele como pomba, e do Pai que diz: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Satanás vem para colocar essa dúvida também nele. Você é mesmo filho de Deus? Se você é o filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é o filho de Deus, por que você está com fome? Transforma essas pedras em pães. E alimenta. E se alimenta, enche a sua barriga. Você não é o filho de Deus. Você nota, você percebe o que está acontecendo aqui? Como o Senhor Jesus, obviamente, ele é obediente, mas essa obediência não tem nada de passiva, não é nada de alguém que está ali só sendo conduzido e levado de um lado para o outro, mas é de alguém que se dispõe ativamente a
exteriorizar e a ultrapassar aquilo que o ser humano não conseguiu vencer no momento da sua criação, e se colocou em tentação e abraçou o pecado, Jesus vem justamente fazer o contrário disso. Num ambiente completamente hostil, completamente adverso, 40 dias sem comer. Meus irmãos, 40 dias sem comer. Eu não aguento um dia sem comer, eu já fico desesperado. Minha família fica, coitada. Gosto nem de pensar, né, minha esposa e minha filha, que elas aguentam quando eu estou um dia sem comer. O Senhor Jesus está 40 dias sem comer. Ele é um homem. Ele é um homem de barriga vazia. E 40 dias sem comer, Satanás fala: você não é filho de Deus. Se você é o filho de Deus, transforme as pedras em pães. E como Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus disse: você é o meu filho amado, isso me alimenta. Se Deus disse: eu tenho prazer em você, isso me alimenta. E é interessante porque o Senhor Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, que é justamente quando Moisés está conduzindo aquela segunda geração para dentro da terra prometida. E ele vai dizer: olha, vocês ficaram 40 anos no deserto e não faltou nada para vocês. As roupas não desgastaram, as sandálias não desgastaram, vocês comeram, Deus supriu vocês. Na escassez, Deus supriu vocês. E agora vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel e vocês vão prosperar muito. Vocês vão ser abençoados. Mas lembrem-se que isso vem do Senhor também. Nós vivemos pela palavra de Deus, tanto na escassez quanto na prosperidade. É a palavra do Senhor que deve nos conduzir e nos manter. E também o povo de Israel não entendeu isso, porque quando eles estavam na escassez, eles murmuraram. E quando estiveram em prosperidade, se esqueceram do Senhor e adoraram os outros deuses. E o Senhor Jesus vem para resolver esse problema. Ele vem para dizer: eu estou morrendo de fome, estou 40 dias sem comer, mas a palavra de Deus é o meu verdadeiro alimento. E eu creio que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E Satanás então vai tentar o Senhor Jesus também, levando ele para o pináculo, e também tentando o Senhor Jesus para que ele se adore Satanás. Ele vai dizer: se você é o filho de Deus, se joga aqui de cima do templo para os anjos te salvarem. Não vai morrer, Deus não vai deixar acontecer esse desastre com você. E aí tenta o Senhor Jesus também para dizendo: me adora aqui, eu dou todo o meu reino para você, todo o poder da criação para você. E Jesus vai dizer que não se deve tentar ao Senhor, e muito menos que se deve adorar outro ser que não o Deus Trino. Adore somente ao Senhor. O Senhor Jesus, no deserto, estava no meio das feras. E no meio das feras foi tentado por Satanás. E resistiu à tentação. E manteve-se obediente ao Senhor. E ativamente obedeceu. Cumpriu toda a justiça que deveria ser cumprida. E os anjos o serviram. Os anjos o serviram. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para essa realidade da obediência ativa de Jesus. Porque essa obediência ativa de Jesus, essa ação do Senhor Jesus, essa proatividade do Senhor Jesus,
É somente isso que pode nos garantir a nossa presença diante do Pai. É somente a ação do Senhor Jesus que garante a nossa salvação. É somente essa atividade e esse trabalho do Cristo que nos salva. Em todos os sentidos. Porque você deve se lembrar disso, que a justificação é uma dupla troca. Normalmente nós pensamos no fato de que Jesus carregou sobre si os nossos pecados na cruz, e isso é verdade. E glória a Deus por isso. O Senhor carrega na cruz os nossos pecados e o seu sangue nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Mas a verdade é que isso só zera a nossa conta. Isso zera a nossa conta. A beleza da justificação não é somente que Jesus leva sobre si os nossos pecados, mas que também Ele imputa sobre nós a sua justiça e a sua obediência. Por isso Ele cumpriu toda a justiça, para que você nele fosse considerado justo, completamente obediente. Por isso que o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça. Porque nele, você é considerado como alguém que só obedeceu. E obedeceu a lei completamente. Porque Deus não podia simplesmente passar pano e deixar que isso não fosse considerado. O Senhor falou sempre nas suas alianças, dando ordens e comandos e mandamentos, e dizendo: quem desobedecer será amaldiçoado e quem obedecer será abençoado. E Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode mentir, Ele não pode abrir mão daquilo que Ele disse. É por isso que o Cristo precisava ativamente obedecer, porque aqueles que estão nele recebem a justiça dele, a obediência dele. Você percebe a beleza do trabalho de Jesus em cumprir toda a justiça, em negar o tentador e permanecer justo, reto diante daquele que falou: eu me agrado em você, você é meu filho. E essa posição, essa condição é dada a todos os que estão em Jesus. E Senhor Jesus permanece ativamente trabalhando em prol daqueles que Ele comprou. O Senhor Jesus continua trabalhando por nós, e essa é a nossa grande garantia, de que Ele não irá nos abandonar, e de que Ele continua trabalhando por nós. Ele é ativo, proativo, obediente e trabalhador. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou indo, porque eu vou. O que Deus disse que ia fazer? Jesus disse que ia fazer para os discípulos quando Ele fosse embora: preparar-vos um lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. E é isso que Jesus está fazendo, está preparando um lugar para o seu povo, habitar com Ele eternamente, um novo céu e uma nova terra. Jesus disse que Ele está trabalhando, e Ele está trabalhando. E não só isso, o autor de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus, Ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque Ele passou as mesmas agruras que nós passamos. Ele é alguém que pode simpatizar com as nossas dores e os nossos sofrimentos. O Senhor Jesus sabe a sua dor quando você está com fome, a sua dor quando você está com sede, a sua dor quando você é agredido, a sua dor quando você está em agonia, em desespero, como Ele também teve agonia e desespero. E Ele fez tudo isso sem pecar, passou por todas essas coisas sem pecar. E nesse sentido, o autor de Hebreus então vai dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede favoravelmente a nós, porque sabe que somos fracos.
O Senhor Jesus continua ativamente trabalhando para a nossa salvação. Não foi só naquele momento, naqueles dias onde ele saiu de Nazaré e foi para o Rio Jordão para ser batizado, ou naqueles dias que ele foi tentado no deserto, naqueles 40 dias. Não! Até o dia de hoje, elevado aos céus e nas alturas, o Senhor Jesus está intercedendo por você diante do Pai e dizendo: Ele é meu, eles têm a minha obediência. Eu perdoei os pecados dele. Ele é justo como eu obedeci por ele. E até hoje o Senhor trabalha intercedendo pelos que são seus. E ele mesmo vai dizer: todos aqueles que são meus, de modo nenhum eu os lançarei fora. Glória a Deus! Pelo trabalho de Jesus, pela atividade de Jesus, pela obediência de Jesus. Jesus não é um ser passivo, molenga, levado de um lado por outro por qualquer vento que aparece. Não. Ele está comprometido na obra da redenção. Está salvando e recolhendo, reunindo um povo para si. E mesmo hoje, depois de morto e ressurreto e assunto aos céus, Ele trabalha e guarda você. Se você está em Cristo, você tem essa justiça, essa obediência diante do Pai. E a palavra então é: você é meu filho amado, em você eu me agrado. E já não há mais condenação então para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que obra maravilhosa, que verdade grandiosa e gloriosa. O Senhor Jesus obedeceu toda a justiça. O Senhor não foi alguém conduzido para um lado para o outro sem vontade própria, não. Ele fez tudo o que fez por sua vontade. Como ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo voluntariamente a dou. E dou e tomo de volta, porque sou o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E que alegria é para nós reconhecer essa verdade, porque é isso que nos garante estarmos na tua presença. O trabalho de Jesus em nosso favor. Um trabalho que permanece até hoje. A sua intercessão, o seu clamor em favor daqueles que Ele comprou com seu sangue, é que nos permite permanecer, é que nos possibilita permanecer, e que pode nos dar segurança e tranquilidade, porque estamos em Cristo. Nós te bendizemos, reconhecemos com grande alegria esse favor do Senhor por nós. Senhor, mais uma vez eu te peço, se alguém aqui ainda não depositou a sua vida em Jesus, que ele reconheça que só Jesus é que pode nos dar essa justiça. Só o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cristo, pode nos dar acesso ao Senhor, porque a justiça dele é que permite que nós sejamos considerados justos diante do Senhor. Concede ao teu povo, Pai, segurança em Jesus. Concede ao teu povo conhecer essa salvação, para que o seu nome seja glorificado e para a edificação do seu povo. A nossa oração no nome de Jesus mesmo, o nosso amado Salvador. Amém.